Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando Aquele que tem essa oferta, colocar nessa caixa, amém? Diga. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu e eu também escuto. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não Vejo a vejo luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Levanta tuas mãos e declara esta verdade. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me deves pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda, Deus, minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Creia, receba seu milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és, cante com fé e declare, tu és a própria vida, a força que há em mim.
remove a minha pedra. Receba, Chama pelo nome, Ele está aqui nesta noite. muda minha história. Aleluia, não importa como você chegou, Ele tem poder agora. Transforma, me faz, Deus. Me faz Feche os teus olhos e diga isso outra vez. Me chama para fora, ressuscita. Remove, remove, remove a minha pedra. Tá saindo agora. Me chama pelo nome. Aleluia, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Diga outra vez, tu és, e não há outro igual a ti, Jesus. Tu és A própria vida. a força que há em mim. Tu és o filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Levanta as tuas mãos e diga: Remove a minha pedra. aleluia. Me chama pelo nome. Ele está aqui fazendo milagres. Muda minha história. Ressuscita, os Deus. meus sonhos. Transforma, Transforma minha vida. me faz, Me Deus, faz um milagre. milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu estás aqui, Jesus, essa noite. Tu és poderoso para fazer milagres, para mudar circunstâncias. Não há nada, Senhor, impossível demais para Ti. E essa noite é a Ti, Jesus de Nazaré, que nós voltamos o nosso coração e declaramos, Senhor, toca esta pessoa, toca cada um na sua necessidade. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, Tu conheces as lutas de cada um. E para Ti, Senhor, nada é impossível. Tu és Deus de mudança, Tu és Deus de transformação. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, toca-nos esta noite. Faz um milagre, Senhor, lá onde nós temos sofrido, lá onde, Senhor, estamos presos. Vem libertando o cativo essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Vem curando o enfermo, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Vem tocando aquele que estava cansado, aquele que se sentia distante. Pois de fato, Jesus, não há nada impossível para Ti. Naquela cruz Tu levou o nosso fardo, Tu carregou o nosso peso, Tu levou o nosso pecado. E hoje, Senhor, nós estamos aqui porque Tu nos comprou para Ti. Irmão, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, Senhor, eu creio que nada me separa do Teu amor, da Tua bondade e do Teu poder. teu poder. Me toca esta noite. Espírito Santo, Tu estás livre nesse ambiente. Nós Te damos liberdade para tocar, para operar, para realizar milagres, para transformar vidas, para libertar cativos. Tu estás livre, Senhor, neste ambiente. Em nome de Jesus nós declaramos o poder de Deus Te tocando agora. Deus está aqui. Deus está aqui, Senhor. Nós pedimos, aumenta a nossa fé esta noite. Abre os olhos do nosso entendimento para a Tua palavra. Senhor, nós queremos entender, sentir e viver toda a Tua vontade. Nós não queremos, Senhor, sair daqui esta noite como nós chegamos. Nós não queremos, Senhor, voltar para casa com os mesmos problemas.
com o mesmo coração, nós queremos ser transformados por Ti. E só Tu, Senhor, pode remover aquela pedra. Só Tu pode arrancar aquilo que nos atrapalha de estar na Tua presença. Por isso nós pedimos essa noite, Senhor, tira toda a obstrução, tira tudo que atrapalha em nosso coração. Peça isso para Jesus, diga mais uma vez. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. É uma oração que você está cantando. Muda minha história. Ele tem poder para isso. Ressuscita os meus Ele pode fazer isso hoje. sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Remove, cante uma vez mais. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Vem Espírito Santo essa noite, tomando o coração de cada um que aqui está. Vem, Senhor, penetrando ao mais profundo do nosso ser e transformando o que é necessário, para que possamos receber tudo o que Tu tem para nós. Pedimos, Senhor, esta noite milagres e sinais desse lugar. Uma noite de liberar do Teu poder sobre nós, Senhor, do Teu agir sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, falando conosco, nós Te damos liberdade, Jesus. Amém. Olha para mim um pouquinho. Eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer hoje na tua vida. Para que esperar para o próximo culto? É hoje que Deus quer fazer. E nesse ambiente de fé eu quero convidar você a sentar um pouquinho e abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Esse sábado o pastor Isaías estará conosco na reunião de Santa Ceia. Queremos convidar você para estar conosco. Vai ser uma bênção. Traga pessoas para receber de Deus no sábado à noite. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Repete comigo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Eu tenho certeza que você um dia foi chamado por Deus. Você não está aqui hoje por acaso. Um dia Deus chamou você, e todos nós um dia fomos chamados por Deus, porque a boa notícia é que Deus está chamando toda a humanidade de volta para Ele. Isto é evangelho, é a notícia de que Deus se importa conosco, de que Deus nos ama a tal ponto que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, para perdoar os nossos pecados, e que hoje nós somos chamados de volta para uma vida com Deus. Não há mais nada que nos distancia, não há pecado, não há culpa, não há condenação. Jesus pagou todo o preço, e hoje eu e você somos chamados para viver com Deus.
Só que tem um detalhe: todos nós somos chamados. A Bíblia diz que muitos são os chamados. A Bíblia diz que Deus não se alegra que ninguém se perca. Deus chama a todos para a salvação. Mas a questão é que nem todos obedecem. Abraão, quando chamado, obedeceu. Quem aqui conhece um pouquinho a história de Abraão? Levanta a mão. Veja só. Vocês conhecem a história deste homem. Abraão era filho de um homem que tinha posses, ele tinha uma herança. Ele vivia numa terra, numa cidade rica chamada Ur. E o seu pai era um fabricante de estátuas de deuses estranhos. O pai dele fazia estátuas de deuses, de Baalins, feitos de barro, de pedra, de bronze, e vendia e ganhava dinheiro com isso. Mas Abraão, quando jovem, buscou a Deus e descobriu que havia apenas um Deus, Criador de todas as coisas. E esse Deus começou a falar no seu coração, como eu tenho certeza que esse Deus também fala ao seu coração, pois Ele fala o meu e Ele fala o coração de todos. E um dia no coração de Abraão, esse Deus disse a Abraão: saia da terra dos teus pais, deixe a tua família, deixe a tua herança, e vá para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus não tinha nem mostrado ainda, Deus não deu um mapa para ele, Deus só disse: saia e caminhe e eu vou te mostrar um lugar. E ele tinha que sair, deixar tudo para ir atrás de uma coisa que ele nem sabia o que era. E Deus disse: esta terra que eu vou te mostrar, eu darei aos teus descendentes. Deus nem prometeu para ele, Deus disse: eu vou dar para os teus descendentes, nem é para ti, Abraão. Mas ele disse uma coisa: eu serei o teu Deus, eu estarei contigo. Quem se levantar contra ti será amaldiçoado, e quem te abençoar será abençoado. E ele disse: através de ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Abraão, pela fé, deixou tudo que ele conhecia na época, sua cidade, sua família, suas posses, e foi andar como peregrino, andar numa terra que não era dele. Ele vivia com seus animais, com suas ovelhas, e pegando terras emprestadas para criar elas. Abraão deixou tudo, porque ele ouviu um chamado de Deus. E ele obedeceu. Eu tenho certeza que Abraão recebeu muitas bênçãos na sua vida. Ele se tornou um homem muito rico, ele foi abençoado. Ele não podia ter filhos, ele teve um filho. Teve 2, na verdade. Cada um desses filhos teve 12 filhos. 2 nações nasceram de Abraão. Mas Abraão, ele durante sua vida inteira ele andou e ele nunca foi dono daquela terra. Mas ele sabia que um dia os seus descendentes herdariam aquela terra. Ele não estava lá no dia em que nasceu José, filho do seu neto Jacó, e José se tornou governador do Egito. Ele não viu o seu bisneto se tornar governador do Egito, mas o seu bisneto foi o governador do Egito. O seu tataraneto se chamou Moisés e abriu o Mar Vermelho e atravessou com o povo de volta. E algumas gerações depois, o seu tataraneto foi Josué, que entrou na terra prometida. E depois Davi, que foi o maior rei de todos daquela época, e Salomão, que construiu o templo, e por fim, ele é o ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os povos do mundo, onde existe língua falada e língua escrita, se lê este livro, onde se conta a história do pai Abraão, o pai da fé. Porque um dia um homem deixou o que lhe parecia muito valioso, para herdar algo que era mais valioso ainda, mas que ele não via com os olhos. Abraão ensinou a humanidade a crer no Deus invisível.
Porque até então os homens viviam de deuses que tinham imagens, que eram feitos, pintados, esculpidos. Mas Abraão disse: o Deus verdadeiro é um Deus que fala ao coração do homem. E Ele não precisa de uma estátua. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não está em uma coisa, mas Ele está em todas as coisas. Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele é Deus em tudo e em todos. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu que a vontade de Deus era melhor que a dele, a ponto de quase sacrificar o seu filho quando foi testado. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. E eu quero que bote de novo o versículo na tela. Pode deixar esse versículo na tela. Pela fé, repete comigo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O pai do Abraão era o dono daquela terra? Não. Mas a herança era porque ele se tornou filho de Deus. Quando você começa a andar pela fé, quando você começa a obedecer essa voz de Deus do seu interior, você se torna filho de Deus, e você tem direito a uma herança com Deus, uma herança espiritual, que você vai conquistar já nesta vida, mas que será sua eternamente. Você é filho de Deus, você tem uma herança com os santos, você está dentro de um plano maior que Deus preparou. Quando nós vemos isso, nós paramos de reclamar no caminho, porque nós começamos a olhar com a certeza de que o Deus que nos chamou, Ele vai ser fiel para cumprir. Abraão não tinha certeza nenhuma, não havia nem mesmo um livro escrito na época. A Bíblia foi escrita depois, com os relatos do que Abraão falou, os seus tataranetos escreveram. Abraão não tinha uma nota promissória de Deus, Abraão não tinha prova material, mas ele tinha uma coisa no seu coração, dizendo que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. E Abraão viu todas as promessas de Deus se cumprirem, e elas ainda estão se cumprindo. O povo de Israel que nasceu de Abraão é um povinho desse tamanho, mas hoje você vê que tem um poder imenso. Está cheio de nações em volta lá de Israel querendo invadir, destruir, e nenhuma consegue, porque de alguma forma há um poder. Não estou dizendo que eu concorde com tudo que Israel faz politicamente, não, mas eu estou dizendo que há algo sobrenatural que acontece naquele lugar, porque Deus prometeu para Abraão, e Deus continua cumprindo na vida dos seus descendentes. Com isso eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que você está semeando hoje, pai, mãe, vô, vó, que vai se cumprir na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Eles vão receber muito do que você está chorando, orando e fazendo hoje. Deus é Deus de promessa e Ele cumpre. Nem tudo você vai colher, mas tem coisas que seus filhos, netos, bisnetos, as suas gerações vão colher. E você vai ver que Deus sempre cumpre as suas promessas. Abraão saiu, ele deixou tudo. E hoje eu quero dizer para você que nós também, quando conhecemos o Deus vivo, nós somos desafiados a deixar algumas coisas. E nós só podemos andar nesse caminho que inclui algumas renúncias, se nós andarmos pela fé. E pela fé não é com esses olhos. A fé é crer naquilo que ainda não se vê. Abraão nem sabia para onde estava indo, mas ele creu num Deus que podia todas as coisas, mais do que ele podia pensar. E esse Deus foi dando experiências com ele. E assim é Deus conosco, Ele vai nos dando experiências com Ele. Na sexta-feira de tarde, terminou o culto aqui. Não sei se a irmã Margarete está aqui, a que me procurou sexta-feira. Acho que ela não está hoje à noite. Minha irmã me procurou sexta-feira. Ela vem toda sexta-feira à tarde. E muitas vezes ela dizia assim, quando nós íamos orar por ela, ela pegava na minha mão forte e dizia: irmão, ora por mim, pois os médicos dizem que não tem cura. E ela nunca me disse o que era. Ela nunca me disse qual era o diagnóstico.
Ela só me dizia, e eu sempre disse, eu creio num Deus que para Ele não importa o diagnóstico, Ele é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eu creio num Jesus que morreu na cruz e carregou toda a nossa enfermidade. E agora, quando terminou o culto sexta-feira, eu estava com pressa para sair, eu já tinha orado, atendido 2 pessoas, eu tinha um horário marcado, mas ela disse, eu tenho que te mostrar uma coisa. Se a irmã não pode ser no próximo culto, ela disse, pode, mas eu queria tanto te mostrar hoje. Eu disse, tá bom, irmã, o que é? E ela tirou alguns papéis de dentro da bolsa. E ela disse, eu quero que tu olhe esse papel. E aí dizia, hepatite C. Aquela hepatite viral que dizem que não tem cura, que você apenas vai ter que tratar a vida toda. E ela disse, olha lá embaixo, carga viral zerada. E ela começou a glorificar a Deus. Ela disse, o médico disse que não entende, já mandou fazer exame de novo, eu tenho certeza que vai dar a mesma coisa, porque o meu Deus é poderoso. Ele não entende, mas eu disse, Jesus mudou a minha vida. E ela me disse assim, antigamente eu vivia uma vida errada. E algumas pessoas quando me veem na igreja, ficam me olhando esquisito. Mas hoje, com esse papel, eu posso mostrar para elas que o meu Deus restaura a nossa vida. E eu quero testemunhar aqui no culto. Ela disse, eu disse, tu vai testemunhar. E ela disse, eu tenho mais um papel que eu estou guardando aqui. E aí, irmãos, ela tirou um segundo papel, que era do HIV. 4 exames de vírus zerado no corpo dela. Carga viral zerada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ela tem que fazer exame de 6 em 6 meses. E os médicos não acreditam. E eles dizem, você vai ter que fazer de novo, não pode. E daí dá de novo, que ela não tem mais. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Jesus que andava naquela época curando aquilo que era impossível na sua época. Na época de Jesus a lepra era doença mortífera, ninguém se curava da lepra. E as pessoas então estavam condenadas à morte, mas Jesus tocava os leprosos e eles ficavam curados. Jesus tocou Bartimeu e Bartimeu passou a ver e pôde andar glorificando a Deus atrás da multidão. Jesus tocou o coxo e o coxo levantou. Jesus buscou ele que estava há muitos anos sentado lá na beira daquele tanque. Jesus foi atrás dos necessitados. E Jesus continua atrás de pessoas que tenham fé no seu coração para crer e receber o seu milagre. Jesus é poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. O médico pode dizer que você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, mas não é verdade. Deus é mais poderoso. Você não precisa de remédio para dormir, você precisa de Jesus para dormir tranquila e acordar descansado, renovado. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu conheço na Bíblia a história de tantos homens, e na minha vida também, tantas coisas que Deus já fez. Eu lembro de Pedro, que pela fé deixou o seu barco e foi seguir Jesus. Pedro que não acreditava, mas quando Jesus disse, joga a rede para lá, ele jogou e pescou peixe como nunca. E depois se curvou e disse, Senhor, o que tu quer que eu faça? Afasta-te de mim, eu sou pecador, tu és santo. Pedro já reconhecia a santidade de Jesus. E daí Jesus disse, larga tudo e vem comigo. Que nem diz aquela música. Larga, deixa o barco. Mas o que eu vou fazer, Jesus? Tu vai pescar homens. Pedro começou a andar com Jesus. Quando Pedro chegou em casa, a sogra dele estava doente de cama. A sogra de Pedro estava doente, estava lá acamada, com uma febre alta. Naquela época a febre era algo terrível. Uma gripe podia matar naquela época. Não havia remédios. E Jesus simplesmente pega na mão da sogra de Pedro e ela levanta. Ela é curada naquela hora e ela vai cozinhar e fazer uma janta para eles. Sabe o que isso significa? Se você tomar uma decisão com Deus, você tomar uma decisão com Jesus e você começar a andar com Ele, Jesus vai contigo para a tua casa e Ele resolve o problema que está lá paradinho na cama. Jesus resolve o problema. Jesus toca na tua família, naquele que está caído, naquele que está desanimado, naquele que está doente, naquele que não está podendo trabalhar. Jesus conserta relacionamentos e Jesus traz paz na tua casa.
Foi isso que Jesus fez na casa de Pedro. Não havia paz. A sogra estava doente, havia tristeza. Jesus entrou e mudou tudo. Pedro foi andando com Jesus, ele foi vendo Jesus curar as pessoas, transformar água em vinho, andar sobre as águas. Pedro foi tendo experiências com Jesus, mas no dia em que Jesus mais precisava de Pedro, ou não, né? Pedro achava que Jesus precisava, em que Jesus foi traído por Judas e foi levado para a cruz para morrer por nós. Naquela noite Pedro traiu Jesus. O mesmo Pedro que viu tantos milagres, as suas experiências com Jesus não foram suficientes para ele ficar firme e ele caiu. Pedro negou Jesus 3 vezes aquela noite, mentiu e falou até um palavrão. Está lá escrito na Bíblia que ele falou uma palavra torpe. Esse Pedro, quando o galo cantou, saiu chorando, triste, e deve ter pensado: acabou para mim. Eu errei, eu andei tanto com o Senhor, eu vi tantos milagres, eu vi tanta coisa, e agora olha o que eu fiz. E Pedro começou a se deprimir, ficou triste e diz que chorava copiosamente. E não é para menos que o dia que Maria Madalena aparece e diz que Jesus ressuscitou, Pedro não acredita, ele pensa: não pode ser, eu vi ele morto, e eu traí o mestre. Mas no mesmo dia Jesus aparece diante de Pedro, e Pedro vê que ele está vivo. Jesus passa vários dias com ele, mas Pedro não tinha tido um momento com Jesus. Até que então, um dia, quando eles estão pescando, Jesus prepara uma refeição na beira do lago. Pedro sai nadando, encontra Jesus na margem. Jesus olha bem para ele no fundo do olho e diz: tu ainda me ama? E Jesus pergunta 3 vezes, porque ele tinha negado a Cristo 3 vezes. E no final Jesus diz: então vai e cuida das minhas ovelhas. E Jesus janta com ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse mesmo Pedro que viu tudo e que errou e que pecou e que caiu, ele foi naquela noite restaurado. Porque na verdade Jesus nunca se afastou de Pedro. Foi Pedro que se afastou de Jesus. E agora Pedro, 10 dias depois disso, vai ser cheio do Espírito Santo. Vai falar em línguas estranhas e vai pregar, e 3.000 pessoas vão se converter numa tarde. Logo depois disso, Pedro vai entrar pela porta do templo e vai ver um coxo e vai levantá-lo e ele ficará curado. Logo depois disso, Pedro começa a andar nas ruas e as multidões vêm à sua volta, e a simples sombra de Pedro cura os enfermos. Sabe o que eu quero dizer para você? Os seus erros não são um ponto final para aquilo que Deus planejou para você. Pare de pensar que os teus erros do passado acabaram com os planos de Deus. Deus é maior do que os teus erros. O amor de Deus é maior do que os teus pecados. E os planos de Deus ainda não terminaram para você. Deus tem projetos para a tua vida. Deus tem planos para você. É hora de se levantar. É hora de viver o que Deus tem e de viver os milagres novamente. Eu conheço pessoas que, quando erraram uma vez, pensaram que Deus não tinha mais misericórdia para elas. Mas Deus é diferente de nós. Deus é sempre bondoso e sempre misericordioso. Quero convidar o Josinei para vir no piano. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Não acabou para você. Se você errou, não acabou. Se você está distante, é hora de chegar perto. Se você está cansado, deitado, Jesus vai te levantar nessa noite. Se você está enfermo, Ele vai te curar. Romanos 8, (31). Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim:
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora o 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou Jesus de vir à terra morrer por nós, não nos dará esse Deus também as pequenas coisas que nós precisamos? Não nos dará esse Deus a paz que nós precisamos? Não nos dará esse Deus o recurso financeiro que nós precisamos? Não nos dará esse Deus a saúde que nós precisamos? Deus não poupou o seu filho. Ele fez tudo, a obra está completa. Não há mais o que Deus fazer por você. Espiritualmente, é você que tem que receber hoje o que Deus já fez por você. Quando nós ministramos a palavra aqui em cima, presta atenção, nós não ministramos nada novo. Nós apenas entregadores daquilo que Deus já fez. Nós apenas entregamos uma encomenda que está completa, que está pronta, uma obra que é perfeita. Nós apenas entregamos algo que Deus já fez. Quando você recebe um milagre, você recebe um milagre que Deus já fez há 2000 anos. Faltava você receber. E hoje Deus quer fazer na sua vida. Lembra de Abraão? Abraão, pela fé, obedeceu. Se levantou, saiu e recebeu aquilo que era sua herança. Hoje é noite de você, pela fé, receber o que Deus tem para você. De pela fé deixar tudo que atrapalha, que nem Pedro deixou lá o barquinho de lado, a pesca de lado, porque naquele momento Jesus não queria isso dele. Jesus queria que ele estivesse do seu lado. Se tem algo atrapalhando a presença de Jesus na sua vida hoje, é hora de você dizer: eu vou deixar tudo. Vou deixar o pecado, vou deixar o vício, vou deixar a impureza, os pensamentos maus. Eu vou deixar e eu vou viver o que Jesus tem para mim. E você vai ver os milagres acontecendo do seu lado. Você vai viver um constante milagre. Olha o que diz na sequência, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Repete comigo: quem poderá me condenar? Se é Cristo, quem morreu e quem ressuscitou e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repete comigo: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por meio de Jesus, que me amou. Nada pode me separar do amor de Deus. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o motivo pelo qual Pedro pôde voltar para Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe Judas? Se Judas não tivesse se matado e ele tivesse voltado para Jesus, Jesus teria o recebido, teria o perdoado e ele seria restaurado.
Mas na verdade não era Jesus que se afastou de Judas. Foi Judas que se afastou de Jesus. Se você perseverar, se você andar pela fé, você verá tudo que Deus vai fazer. Você vai ver os milagres. Abraão não podia ter filhos. Sua esposa já tinha 90 anos quando engravidou. Quem sabe você tem uma enfermidade, você tem algo que te traz sofrimento físico, talvez mental, talvez espiritual. Você não foi feito por Deus para viver nesse sofrimento. Você não foi feito por Deus para viver nessa angústia. Deus tem vida em abundância para você. Só que você tem que, pela fé, sair de onde você está e receber o que Deus tem para você. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que ainda não se veem. Eu me lembro daquela cena que Davi descreve, do vale da sombra da morte. Em Salmos 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe, Davi, quando escreveu isso, ele era um pastor de ovelhas em Israel, e ele tinha que levar as ovelhas de um pasto para o outro no final do inverno. E para chegar de um pasto a outro, ele tinha que passar por um vale que todo mundo conhece lá em Israel, chamado Vale da Sombra da Morte. É um lugar onde duas montanhas se encontram bem perto. Então só tem sol de meio-dia ali no meio, naquela fenda. E no resto do dia fica escuro com a sombra. E tem apenas um caminho bem estreito perto do despenhadeiro que você tem que passar, olhando lá para baixo. E lá embaixo está cheio de ossos de animais que caíram e morreram. E então você tem que passar aquele caminho estreito, uma ovelha atrás da outra, o pastorzinho na frente. E você vai andando e parece que você está andando em direção à morte. Mas Davi sabia de uma coisa: naquele caminho ele cuidava das suas ovelhas. Naquele caminho ele estava junto com as suas ovelhas. Por isso, nos momentos de angústia, Davi disse: Senhor, ainda que eu ande por uma situação na minha vida que pareça um vale de sombra e de morte, eu não vou temer, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, o Senhor me protege. Se eu cair, tu me pega com o teu cajado de volta e me traz de volta para cima. Porque era isso que ele fazia com as ovelhinhas. E sabe de uma coisa? As ovelhas não gostavam de passar por aquele lugar, mas ele era o caminho, ele é ainda hoje o caminho para chegar no vale mais verde de todos, onde o pasto é verdinho e abundante, e as ovelhas podem comer bastante e ficarem fortes. E eu quero dizer hoje para você que está talvez passando pelo vale da sombra da morte, você que está passando por dias difíceis, você que está passando por dias de luta no teu casamento, no teu negócio, no teu trabalho, na tua família, na tua saúde, você que passa por um lugar que você olha para o lado e você só vê morte, você olha para o outro lado, tem uma parede, você olha para o outro lado, não tem saída, e não tem mais para onde você ir, você apenas tem que seguir aquele caminho e não sabe para onde vai dar. Acalme-se, acalme-se, o Senhor está contigo, e o cajado dele vai te guardar. A mão de Deus está sobre ti, ele está te guiando para um pasto verde, ele está te guiando para um lugar bom. Você está indo para um lugar melhor, mas você precisa passar por esse lugar. E essa noite eu quero orar para que você receba pela fé tudo que Deus tem para ti. Que pela fé você viva o sobrenatural de Deus. Você viva aquilo que Deus sonhou para você. Que você receba a herança, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não precisa ficar mendigando. Você é filho do Deus Criador do céu e da terra.
Você é filho de Deus. E esse Pai tem tudo o que você precisa. Esse Pai é poderoso. Esse Pai é amoroso. E Ele pode mudar todas as coisas, como Ele fez na vida daquela irmã. Eu conheço essa irmã, ela morava na minha vizinhança, da minha casa. Fazem uns 10 anos que ela entregou a vida a Jesus. E ela lutava contra essas doenças sem nunca nos falar. Sempre piedosamente aqui na frente pedindo oração. Mas ela passou pelo vale da sombra da morte e chegou do outro lado. E agora veio a bonança sobre a vida dela. E eu quero dizer para você, você também vai passar. O Senhor está contigo e hoje nós vamos orar ministrando pelo poder e pelo nome de Jesus a cura na tua vida, a restauração na tua vida. Se há alguém caído na tua casa, como Pedro tinha sua sogra, Jesus vai levantar essa pessoa. Mas você tem que andar com Jesus. Curva a tua cabeça um pouquinho, eu quero orar junto contigo. Jesus está aqui. Senhor, eu sei que Tu trouxe cada um desses irmãos aqui essa noite. Eu sei, Senhor, que Tu ama este irmão, esta irmã. Eu peço agora, Espírito Santo, que Tu tome o coração desta pessoa. Eu peço, Espírito Santo, que o Teu amor penetre na profundeza do coração desta pessoa. Lá onde habita o medo, lá onde habita a tristeza, lá onde habita a culpa, lá onde habita a dor, a insegurança. Espírito Santo, vem tomando agora o coração dessa pessoa. Vem tomando e enchendo com Teu amor. Vem mostrando o quanto Tu ama este homem, esta mulher. Vem mostrando que os Teus planos não mudaram, apesar dos erros que esta pessoa teve. Espírito Santo, Tu pode mudar tudo hoje. Jesus, Tu pode mudar tudo. Nós pedimos, Senhor, que Tu manifeste Teu poder agora, operando nesta vida, operando neste coração, transformando tudo, tirando tudo que não é Teu, dando coragem para andar na direção certa, pela fé deixar para trás o que não presta. Deus me manda fazer uma coisa essa noite. Antes de nós orarmos por todos, eu quero perguntar se alguém aqui quer hoje tomar a decisão de deixar tudo para seguir Jesus. Se alguém aqui quer tomar a decisão de renunciar coisas que Deus está te mostrando. Talvez você andou afastado de Deus, como Pedro andou, por um pequeno tempo. Eu te digo que Deus não se afastou de você. Ou talvez você queira hoje pela primeira vez entregar a sua vida a Ele. Se você é essa pessoa, levante a sua mão onde você está agora. Levante sua mão. Oh, Jesus está vendo tua mão. Se você quer deixar tudo, você que levantou a mão, eu quero pedir que você fique de pé. Vou pedir que um obreiro vá em cada uma dessas pessoas que ficou de pé. Abraça essa pessoa, nós vamos orar juntos. Feche teus olhos onde você está, você que ficou de pé. Repita junto comigo assim: querido Jesus, eu te peço, recebe a minha vida em Tuas mãos. Querido Jesus, perdoa os meus pecados e restaura o meu coração. Senhor, eu te peço, me ajuda a andar pela fé na Tua direção. Hoje eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu dono. E eu te peço, muda a minha história, muda a minha vida, me dá um novo começo, me
me dá a tua paz. Coloca em mim, Senhor, o teu Espírito e me ajuda a viver como te agrada. Oh, essa pessoa que está orando contigo, ela vai continuar orando contigo um pouquinho. Orem por essas pessoas, abençoe elas. Declare o poder de Deus tomando esta pessoa. Vamos ficar todos de pé, Deus está aqui. Senhor, esta noite nós queremos que Tu queres operar milagres nesse lugar. Que Tu já fez, Senhor, toda a obra, e que nós somos herdeiros Teus de todas as promessas. Nada nos separa, Senhor, de tudo que Tu nos prometeu. Tu nos disse, Senhor, que pela fé nós andaríamos, Senhor, sobre as águas, que nós veríamos o sobrenatural, que pela fé, Senhor, os enfermos seriam curados, que pela fé, Senhor, os espíritos malignos iriam embora. Pelo poder e pela autoridade do Teu nome, as trevas não podem resistir. Por isso, Senhor, esta noite nós começamos a orar agora por cada irmão, por cada irmã, por cada necessidade. Senhor, eu peço que Tu toque agora esta pessoa. Toca ela, Deus, em nome de Jesus. Toca este homem, toca esta mulher na sua necessidade, no seu coração. Vem, Senhor, aumentando a fé desta pessoa. Vem aumentando a fé deste irmão, desta irmã, para que ele possa tocar e receber o sobrenatural, receber o milagre, receber a mudança. Oh Deus, Tu estás aqui. Deus, Tu estás aqui. Deus está tocando agora a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro a fé enchendo o teu coração. Nós repreendemos toda a resistência espiritual, todo espírito de dúvida, de incredulidade. Nós damos uma ordem: vai embora, em nome de Jesus. A fé vem tomando o teu coração agora. A fé no Deus sobrenatural, no Deus poderoso, no Deus vivo. Esse Deus vai te tomando agora. Espírito Santo, vem tomando esta pessoa agora. Em nome de Jesus oramos.